Estou em Alagoas e primeiro quero agradecer ao povo de Maceió pela forma carinhosa que me tratou desde quando posei nesse estado. Muito obrigado, meu Nordeste. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. E estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na minuta de golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecer, em especial cariocas e fluminenses. Vamos lá lutar pela nossa democracia, pela nossa liberdade. Até lá, se Deus quiser. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de abril de 2024, são 10 horas e 30 minutos. Alguns dias atrás, Alexandre de Moraes deu prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República opinar sobre uma possível tentativa de fuga de Bolsonaro para uma representação diplomática, instalando-se e abrigando-se em território estrangeiro à revelia do STF, que o proibiu de deixar o território brasileiro, e em uma representação diplomática, evidentemente que o Bolsonaro não estava mais ao alcance da lei brasileira, não estava mais à disposição da justiça. O que aconteceu foi que a PGR descartou o pedido de prisão de Bolsonaro após essa possível tentativa de fuga. Agora, como você viu, o Bolsonaro desafia novamente o Supremo Tribunal Federal e chama de fake news as investigações contra ele, e com isso ele leva de novo Malafaia, como ele falou no vídeo, para atacar o Supremo em lugar dele. Então ele faz o seu jogo do jeito que quer, no tempo que quer, contando com que as autoridades não façam nada contra ele. Mas é muito mais grave que isso. Vem a público que Bolsonaro está crente em que ele tem uma força muito maior do que se pensa nessa questão. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Minha amiga, meu amigo, Alexandre de Moraes precisa tomar alguma medida contra o Bolsonaro semana que vem. Na verdade, o que se pensa é que ele vai fazer isso porque ele tem um cronograma para agir. Mas essa decisão do PGR de não propor ao menos uma medida restritiva para Bolsonaro, apesar de não decretar a prisão dele, isso está levando o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro a dizerem que Alexandre de Moraes não tem peito de prendê-lo e estão considerando a convocação dessa manifestação. Significa que os bolsonaristas estão considerando, junto com o Bolsonaro, lógico, com o próprio Malafaia, que chegou a ameaçar o STF várias vezes, dizendo inclusive que tem vídeos contra o STF. Ao não agir, o Poder Judiciário está dando razão ao Malafaia, que diz que tem vídeos para intimidar o STF, e dá ao Bolsonaro a crença em que essas manifestações estão barrando qualquer ação da justiça contra ele. Ele tentou fugir do país e agora ele desafia novamente o Poder Judiciário brasileiro com essa atitude. E com isso também ele desacredita o Judiciário brasileiro no Brasil e no mundo. No Brasil, inclusive, as pessoas começam a achar que se você tiver muita popularidade, se você for muito poderoso, você está acima da lei. E é essa mensagem que o bolsonarismo está mandando. E isso está obstruindo a ação da justiça. Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal e a própria PGR precisam entender o que é que eles estão causando com essa falta de ação.
Apesar disso, consultados, o PGR e o ministro Alexandre de Moraes traçam um cenário para o que é que vai acontecer com o Bolsonaro. Vamos ver esse cenário. Já até saiu da imprensa o passo a passo até a possível condenação e prisão de Bolsonaro. Então vamos direto ao assunto aqui, sem mais delongas. Primeiro passo, a PF vai entregar o relatório final à PGR e isso está previsto para que aconteça nos próximos meses. Não se tem uma data final, apesar de a PF já ter provas à vontade. Depois que a PF receber essa documentação da Polícia Federal, a denúncia da Polícia Federal, a PGR vai decidir se, com o relatório da polícia nas mãos, faz a denúncia à Justiça, arquiva o caso ou pede mais investigações à polícia. A Justiça analisa o caso. Se o Ministério Público decidir fazer a denúncia, a Justiça faz a análise se aceita ou não o caso, ou seja, o STF vai decidir se aceita a denúncia da PGR. E aí, se for aceita a denúncia, o denunciado vira réu e é feita a instrução do processo. Se a denúncia for aceita, o denunciado vira réu. O juiz então ouve a defesa e a acusação. Em seguida, a fase de instrução do processo, em que testemunhas são ouvidas, peritos são chamados e é feito o interrogatório de cada um, inclusive do próprio Bolsonaro. Depois dessa fase, tanto a defesa quanto a acusação fazem alegações finais. Depois o juiz dá a sentença em relação a qual as partes podem recorrer. Se a pessoa julgada estiver sendo processada no STF, como vai acontecer com o Bolsonaro, o cenário provável é não poder usar da apelação, o recurso processual mais amplo que permite revisão de prova. Entretanto, pode tentar outros recursos para contestar a sentença. São os chamados embargos infringentes, embargos declaratórios, mas esses embargos eles servem muito mais para esclarecer pontos do processo que são obscuros. Eu acompanhei de perto esse processo com o José Dirceu. Ele tentou de tudo, todos esses embargos tal, e não adiantou nada. Mas dificilmente esses embargos conseguem reverter uma condenação, e aí o processo do Bolsonaro vai ser transitado, vai ficar transitado em julgado, ou seja, vai ter concluído o processo dele, e aí é só é só o próprio STF emitir a ordem de prisão do Bolsonaro. Estima-se que isso deve acontecer no começo de 2025. Porém, não há certeza nenhuma até o momento, porque as injunções políticas estão interferindo. Por exemplo, Bolsonaro já disse várias vezes, e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, também disse isso, que se o Donald Trump vencer as eleições nos Estados Unidos, ele pode autorizar militares revoltados aqui no Brasil a darem um golpe, destituir o Alexandre de Moraes, destituir o Lula e colocar o Bolsonaro como o rei do Brasil. Então é bom que o STF pense que com essa inação, com essa falta de ações concretas contra Bolsonaro, deixando ele tripudiar da justiça como ele faz, está ajudando a construir a impunidade de um dos maiores criminosos que esse país já viu em toda a sua história. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.